uma parábola, pessoal, a gente precisa de um ponto e de uma reta. No caso, o ponto ele não pode pertencer à reta. Tá? Este ponto será o foco da parábola e a reta será a diretriz, né? A reta diretriz da parábola. Então, com estes elementos aqui dados, a gente pode utilizar a ferramenta parábola, que vai pedir para a gente selecionar primeiro o foco da parábola e depois a sua diretriz. O foco é o ponto, né? No caso aqui o nosso ponto A, e a diretriz é a reta. Pronto, aí a gente tem aqui a construção da parábola. O que é essa parábola, né? Como que a gente define uma parábola? A parábola é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto e simultaneamente de uma reta, sendo que este ponto não pertence à reta, tá bom? Bom, então vamos entender melhor essa definição, né? Eu vou pegar aqui e fazer um ponto pertencente à parábola e vou pegar um segmento para indicar a distância de um ponto da parábola até o foco desta parábola, né? E agora eu vou fazer uma perpendicular, né, à reta diretriz da parábola, passando pelo ponto pertencente à parábola. Tá? Vou marcar ali o ponto de interseção da perpendicular com a reta diretriz. Agora eu vou ocultar esta reta aqui, que é a perpendicular da diretriz, e vou fazer o segmento que tem extremidades, um dos pontos pertencente à parábola até a reta diretriz aqui, né? Que é de forma que esse segmento ele é perpendicular à reta diretriz, tá? Bom, vamos observar aqui, ó, os segmentos que a gente construiu. Os dois segmentos têm o mesmo comprimento, né? Quer dizer, o ponto D, que é um ponto da parábola, ele tem uma distância até A igual à distância até E, né? E o conjunto desses pontos, os pontos que têm essa propriedade, é que define uma parábola, ok? Então a gente vai usar essa definição para fazer uma parábola através do lugar geométrico. Então eu vou agora abrir um novo arquivo aqui, não vou gravar essa construção, e eu quero fazer a parábola a partir do lugar geométrico, né? Usando a ferramenta aqui do GeoGebra chamada lugar geométrico. Né? Então vamos precisar novamente, né, de um ponto, uma reta. Esta reta será a reta diretriz, né, da parábola, e o ponto A será o foco da parábola. Bom, eu não vou mexer por enquanto nessa reta, então eu vou ocultar os pontos B e C que definem, tá, essa reta aí. Vou ocultar eles, para não fazer confusão. Vou definir um ponto sobre esta reta. Ok? Então, este ponto aqui, ele corre sobre a reta, diretriz da parábola, tá bom? Agora, né, eu vou fazer a mediatriz do segmento que tem extremidades no foco da parábola até este ponto aqui da reta diretriz, tá? Então, vou fazer a mediatriz. Muito bem. E agora eu vou construir a perpendicular, a reta perpendicular a este ponto D, ou melhor, a reta diretriz passando pelo ponto D. Vou determinar a interseção dessas duas retas, que é este ponto aqui. Vou selecionar então uma das retas e a outra, determinando o ponto de interseção entre elas. Muito bem.
o que acontece? Né? Se eu movimentar o ponto D, né? Veja, o ponto E ele vai manter a seguinte propriedade. Ele pertence à reta mediatriz do segmento AD, que a gente não precisou construir, né? Mas é a reta mediatriz de AD, com a perpendicular à reta diretriz passando pelo ponto D. Então, este ponto, ele mantém essa propriedade. E essa propriedade, né, é equivalente à definição de parábola. Então, este ponto E, né, ele pertence ao lugar geométrico que a gente chama de parábola, ok? Então, com essa construção, a gente consegue fazer a parábola também. Então, agora eu vou ocultar aqui essas retas. Vou deixar só a reta diretriz, né, o foco da parábola, e este ponto E, que é um ponto pertencente à parábola. Agora eu vou habilitar o rastro desse ponto E. Vou clicar então com o botão direito, selecionar, habilitar rastro. Agora eu vou movimentar o ponto D, e olha só, a gente tem um rastro aqui do ponto E, que corresponde, né, à curva que a gente chama de parábola, ok? Vou desabilitar o rastro. Para o rastro sumir, eu vou segurar e mover um pouquinho essa tela. Pronto. E agora eu vou selecionar o comando lugar geométrico. O lugar geométrico exige que a gente selecione um ponto e depois um outro objeto cujo este ponto que a gente selecionou primeiro, né, é dependente. Então esse ponto E depende do ponto D. Beleza? Pronto. Então aí a gente tem a parábola, que é o lugar geométrico do ponto E, no caso, ok? Então, dessa maneira a gente consegue usar, né, a ferramenta lugar geométrico, né, para trabalhar aqui com o conceito, né, com as definições ou as propriedades, né, dessas figuras, como a elipse e a parábola. Quando a gente usa essa ferramenta lugar geométrico, né, então a gente construiu aqui a parábola como sendo um lugar geométrico. É possível também obter a equação desse lugar geométrico, no caso dessa parábola. Para isso, antes de obter a equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a reta diretriz paralelamente ao eixo x, que é como a gente está acostumado, né? Que no caso com a parábola, que corresponde ao gráfico de uma função quadrática. Então, vou colocar aqui a reta diretriz aqui assim, ó, né? E vou também mudar o foco para obter uma parábola bastante comum, né? Correspondente a uma função quadrática bem simples. Então tá aqui, eu tenho a reta diretriz aqui, ó, né? Cuja equação seria y igual a menos 1, né? Tá aqui, ó, inclusive dá a equação dessa reta aqui na janela de álgebra, né? Eu tenho o ponto A, que vai ser o foco da parábola, de coordenadas 0 e 1. E aqui está o lugar geométrico que a gente construiu, no caso a parábola, né? Então veja que o ponto D corre sobre a reta diretriz, e aí eu tenho aqui aquele lugar geométrico, né? Correspondente ali ao ponto E. Ponto E pertence ao lugar geométrico, que no caso é a parábola. Bom, agora eu vou obter então a equação dessa parábola. Para isso eu vou digitar no campo de entrada equação. Vai aparecer aqui a sugestão já, equação do lugar geométrico. Existem 3 sintaxes. Eu vou pegar a primeira, que pede para a gente digitar qual é o lugar geométrico. No caso, o lugar geométrico tem um nome que foi dado aqui na janela de álgebra. A gente pode consultar aqui. É LG1 o nome do lugar geométrico. Então, vou digitar LG1 e teclar Enter. Aí foi construída aqui na janela de álgebra a equação desta parábola. Eu vou clicar e arrastar para a janela de visualização. Tá?
vou aumentar o tamanho desse texto. Então, eu tenho aqui, ó, a equação é essa daqui, né? Corresponde à parábola. Se a gente isolar o y, a gente vai ter uma função quadrática, né? Que vai ser y igual a x ao quadrado sobre 4. Então, seria a função correspondente ao gráfico desta parábola, ok? Então, por aqui a gente consegue, por exemplo, né, demonstrar por que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Dá para fazer toda a construção e demonstrando aqui pelo GeoGebra o passo a passo.